Sejam todos muito bem-vindos a mais um desafio de matemática básica aqui do meu canal. A questão de hoje é o seguinte, pessoal. Temos aqui um parênteses que está envolvendo todas essas operações. 2 vezes 3, dividido por 3 vezes 3 e depois tudo isso elevado ao quadrado. Te pergunto se você sabe resolver essa questão e deixe para mim nos comentários qual alternativa você escolhe. Letra A, B, C ou D. 6 ao cubo, 9 primorial, raiz quadrada de 36 ou raiz quadrada de 1296. Se você tem dúvidas, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Se você é novo aqui no canal, se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias aqui no meu canal, tá bom? Desafios de matemática básica, relembrando aí as operações, as propriedades e tudo mais, tá bom? Se você puder curtir esse vídeo também, isso fortalece muito o meu trabalho e eu fico muito agradecido. E agora então vamos para o vídeo resolver essa questão. Gente, temos aqui um parêntese e foi uma das primeiras coisas que eu falei para vocês. Por quê? Logo de cara a gente já tem que dar uma importância maior para ele. Por quê? Não podemos resolver nada fora dele. E a única coisa que está fora, obviamente, é esse 2, né, que é o quadrado ali. Então a gente vai resolver tudo que está aqui dentro e depois elevar tudo isso ao quadrado, certo? O objetivo é encontrar um número que simplifique todas essas operações para depois multiplicar por ele mesmo e encontrar o resultado, tá? Nessa questão, temos aqui multiplicação, divisão e multiplicação dentro dos parênteses. E essas duas operações que estão ali, né, duas multiplicações e uma divisão, elas têm a mesma prioridade. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho como descobrir? Todas elas têm a mesma prioridade. O que isso significa? Que eu devo resolver da ordem em que elas aparecem. A divisão não se sai acima da multiplicação, nem vice-versa. A gente sempre faz na ordem em que aparece, tá bom? Então vamos resolver primeiro essa multiplicação, logo em seguida resolvemos essa divisão, logo em seguida a outra multiplicação, beleza? Vamos fazendo isso então. 2 vezes 3 é a primeira coisa que a gente tem que fazer. E não é difícil mesmo. Vou mostrar para vocês. 2 vezes 3 é exatamente 6. Então vai ficar aqui 6 dividido por 3 vezes 3. E tudo isso não podemos esquecer do quadrado que está ali fora da nossa operação, fora do nosso parênteses, tá bom? Agora, lembra que eu falei para vocês, depois da primeira multiplicação, vamos fazer a divisão, porque é na ordem, né? Então, vou até fazer uma setinha aqui pra gente, ó. Da esquerda para a direita, a gente vai resolvendo uma por uma. A próxima é essa divisão, que também não é difícil. Por quê? Se a gente acabou de fazer uma multiplicação, 2 vezes 3, que resultou em 6, e logo em seguida a gente divide por 3, é muito fácil. Por quê? A gente vai voltar exatamente no 2 que a gente tinha, né? Multiplicou por 3, depois divide por 3. Isso aqui é igual a 2. Então vai ficar 2 vezes 3, 3, tudo isso elevado ao quadrado. Agora é muito simples, né? 2 vezes 3 é igual a 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado, pessoal, agora a gente já pode utilizar essa operação para relembrar como que faz uma potenciação. 6 ao quadrado é igual a 6 vezes 6. Olha que joia. E 6 vezes 6 é igual a 36. Essa daqui é uma propriedade muito simples, né? Na verdade, a definição de potenciação que a gente utiliza sempre que aparecer esse númerozinho em cima e uma base embaixo, tá bom? Chamada de potenciação. Resolvemos então a nossa primeira parte do desafio. Eu espero que você tenha conseguido, né, resolver essa primeira parte. O resultado é 36, mas aí eu pergunto para você nesse momento, qual das alternativas que representa para a gente o 36? A que mais aparece, a que mais tem chance aqui, sei lá, né, é a letra C. Tem um 36 ali, será que é ela? Veremos, né? Se você já sabe, deixe nos comentários e vamos resolver todas essas operações tentando descobrir a resposta correta, tá bom? Começando do 6 ao cubo, a gente vai colocar aqui, ó, 6 ao cubo e vamos descobrir o valor desse 6 ao cubo, tá? Não é difícil, a gente já fez uma parte que é 6 ao quadrado. O 6 ao cubo, pessoal, por definição, vai ser 6 vezes 6 vezes 6. São 3 fatores 6. É isso que significa essa potenciação. Se a gente fizer a multiplicação, vai ser 36, que é os dois, né? Vezes 6. E 36 vezes 6 é igual a 216. Eu poupei vocês um pouquinho de conta, mas se você quiser fazer, é só montar 36 vezes 6, que você vai encontrar exatamente 216, tá? Não tem segredo, é só montar a continha. E descobrimos então que a primeira alternativa já pode ser descartada, né? 216, embora tenhamos passado pelo 36,
não é a nossa resposta. Ela chegou num valor muito maior, né? 6 vezes maior, inclusive, do que o nosso resultado que a gente deseja, né? Que é o 36. Muito bem, vamos para a segunda, então, que a gente vai eliminando todos até chegar no final e descobrir qual que é a correta. O 9 primorial. Esse símbolo aqui, gente, de hashtag, ele é o símbolo do primorial. O que significa o primorial? Eu vou multiplicar o número 9, e no caso ele não vai entrar na multiplicação, eu vou multiplicar todos os primos menores ou iguais a 9, chegando até no 2, né, que é o primeiro primo. Então, definição de primorial é multiplicar por todos os primos menores ou iguais ao valor que a gente está aplicando o primorial. No caso, o 9 não é primo, então ele não entra na multiplicação. Então vamos listar aqui para vocês alguns números primos, tá? Pelo menos até o mais próximo do 9 que a gente tiver, né? Então os números primos são pra gente números que possuem apenas 2 divisores, tá? Eles têm como divisor ele mesmo e o 1. Só apenas esses dois divisores são capazes, né, de executar uma divisão nesses números. Então, o primeiro deles é o 2, que é o único primo que é par, inclusive ele é muito importante, tá bom? Depois temos aqui o 3, o 5, o 7, e parece que vai continuando os ímpares, né? Mas lembra que eu falei para vocês que o 9 não é primo? E de fato ele não é, porque o 9 ele é divisível por 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então o 9 ele tem algum divisor, né? Pelo menos um divisor a mais do que os dois que a gente tinha, os triviais, ele mesmo e o 1. Então o 9 não é primo. O próximo primo é o 11, e aqui já é suficiente. Por quê? A gente já sabe todos os números menores do que 9 que são primos, e são eles que a gente vai multiplicar. Então, 9 primorial vai ser a multiplicação dos primos menores que 9, que no caso é 7, 5, 3 e 2. Vamos multiplicar isso aqui. 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. 7 vezes 5 é 35. 35 vezes 2, eu posso trocar a ordem aqui porque é uma multiplicação, né? É igual a 70. E 70 vezes 3 é igual a 210. Olha que legal. Facilitou um pouquinho a nossa conta ter trocado 2 com 3 aqui, né? Multiplicar 35 por 3 é mais complicado do que multiplicar 35 por 2 e depois multiplicar por 3. Isso pode porque a propriedade da multiplicação que nos garante isso é a comutatividade. Falhou o nome, né? A comutatividade permite que a gente troca de ordem. A ordem dos fatores não altera um produto, né? Então, 210 é o valor do primorial de 9. E não é a nossa resposta. Então, já eliminamos mais uma alternativa. Estamos chegando no final, faltam 2 apenas e a gente vai descobrir qual que é a resposta correta. Lembrando que se você é novo aqui, tá? Chamadinha para vocês. Se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição, tá bom? Agora vamos resolver o raiz de 36. Raiz quadrada de 36 parece que é a nossa resposta, porque o 36 é o valor que a gente quer. Só que quando a gente extrai a raiz de um número, ele não é o próprio número, a não ser que seja 1, né? Ou 0. Então, o 36, a raiz quadrada de 36, não vai ser igual a 36. Eu vou mostrar para vocês por que não. A gente vai ver que raiz quadrada de 36, a gente vai ter que encontrar um número que vezes ele mesmo que resulte no 36. Isso é muito fácil, a gente já viu aqui, né? O próprio 6 vezes 6 é igual a 36. Ou seja, a raiz de 36 é igual a raiz de 6 ao quadrado, né? E aqui eu tenho uma operação inversa, a potência de expoente 2 e a raiz de índice 2. Essas duas operações podem se eliminar, raiz quadrada com potência quadrática. Raiz quadrada de 36, então, é igual a 6. Então, gente, não é a nossa resposta. Vou colocar aqui pra gente. E vai agora restar para nós resolvermos essa última operação, que é a maior que temos aqui a princípio, né? Raiz quadrada de 1296. A gente poderia usar a mesma ideia do raiz quadrada de 36, só que percebam o tamanho do número comparado com o número que a gente tem. A gente poderia chutar logo o 36 e verificar se é ou não é. Mas como aqui o objetivo do vídeo é ensinar vocês, eu vou ensinar uma forma correta e uma forma eficiente de resolver as raízes quadradas, porque isso vai valer para todas as raízes, você pode usar em outras ocasiões, onde não tenhamos um candidato, né, para multiplicar por ele mesmo. Então vai ser legal vocês aprenderem esse método, caso você ainda não tenha aprendido, tá bom?
Raiz quadrada de 1.296. O que a gente vai fazer? Vamos tentar encontrar algo parecido com esse que a gente fez. Só que para fazer isso, vamos fazer uma fatoração. Porque no fundo aqui foi isso que foi feito, né? Só que não foi por números primos. Mas aqui vai ficar mais legal pra gente, ó. 1.296. Vou fazer um traçado aqui, ó. E a gente vai dividir esse 1.296 pelos primos, tá? E por isso que foi importante a gente colocar ali os primos listados para a gente poder utilizá-los, tá? Começando do 2, porque o nosso número ele é par, tá? Vamos começar por 2. Se eu dividir 1.296 por 2, vai ficar para a gente 648. E o bom que a gente vai dividindo, vai diminuindo bastante o número, ficando mais fácil para a gente resolver no final, tá? 648 ele continua sendo um número par, então eu continuo dividindo por 2 até que ele não seja mais par, tá? Então vou dividir por 2, vai ficar 324. Terminou em 4, quer dizer que ele continua sendo par, vamos continuar dividindo por 2. 324 dividido por 2 vai ficar 162. Por 2 novamente, temos aqui agora o 81. E aí chegamos num ponto interessante. O número que a gente chegou aqui na nossa divisão não é mais par. Então a gente deve procurar um outro primo que consiga dividir o 81. E pelo critério da divisibilidade do 3, né? Se eu somar 8 mais 1, dá 9. E 9 é divisível por 3. E pelo critério da divisibilidade por 3, eu consigo dividir esse número pelo número 3. Então eu vou pegar aqui e vou dividir por 3. 81 dividido por 3 é igual a 27. Então eu vou colocar o 27 aqui como resultado e vou continuar a divisão. Pelo mesmo critério, eu consigo dividir novamente por 3. Vai ficar 9. E 9 é muito mais fácil, né? Dá por 3 de novo. Resultado é 3. E eu divido 3 por 3 até chegar no 1. Chegamos então na parada final, que é quando a gente consegue fatorar até chegar no número 1. Agora a gente não precisa mais dividir por nada. Basta que a gente encontre agora uma interpretação para esses valores que são os nossos fatores, né, dessa fatoração. Para fazer isso, como a raiz quadrada, como a raiz aqui, né, ela tem índice 2, porque é uma raiz quadrada, a gente vai agrupar esses elementos de 2 em 2. Assim como a gente fez aqui em cima, 6 ao quadrado, simplificamos, a gente vai fazer a mesma coisa com a raiz maior. Vamos agrupar de 2 em 2 e vamos simplificar todas essas raízes. Percebam que conseguimos fazer 4 parzinhos, quer dizer que a nossa raiz ela é exata, não sobrou ninguém dentro da raiz, tá? Isso aqui é igual a 2 ao quadrado, isso aqui é igual a 2 ao quadrado, essa parte fica 3 ao quadrado e essa parte fica 3 ao quadrado. Agora, então, na nossa raiz quadrada vai ficar o seguinte, vou pegar de verde aqui para nós. Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Como é uma raiz quadrada, pela propriedade da radiciação, gente, eu consigo fazer uma separação aqui das raízes por causa dessa multiplicação, resultando pra gente nisso aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2 ao quadrado, e assim vai seguir até o final, né? Raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Essa multiplicação toda, agora separando em raízes menores, a gente consegue simplificar. Essa raiz corta com 2, assim como a gente fez aqui em cima, né? Raiz corta com 2, raiz corta com 2, raiz corta com 2. O que vai sobrar pra gente? O 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Vou escrever isso para vocês. Isso é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. E para finalizar, então, a gente só precisa fazer essa multiplicação e verificar se é 36 ou não é. Vamos fazer a conta? 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 3 é igual a 12 e 12 vezes 3 é igual a 36. E olha que legal, pessoal, é exatamente o número que a gente desejava. A resposta correta é 36 e o valor dessa raiz grandona é 36 também. Portanto, a resposta correta do nosso desafio é a alternativa letra D.
E se você marcou essa alternativa, você está de parabéns, você acertou essa questão. Fico muito feliz de te receber até nesse momento aqui do vídeo. Se você acertou, né, deixe nos comentários aí falando que você acertou, eu vou te dar os parabéns. E lembrando, última chamada para vocês. Se você ainda não curtiu esse vídeo, ainda não se inscreveu e não comentou, faça tudo isso agora porque você vai fortalecer demais o meu trabalho aqui. Mande para um amigo para ele vir exercitar matemática básica junto com a gente todos os dias, tá bom? Eu te vejo amanhã, novamente no mesmo horário. Um grande abraço a todos vocês e até lá. Qual é o valor da expressão? Abre parênteses, 6 dividido por 3 vezes 4 dividido por 2, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Sabe resolver esse tipo de questão? Deixe para mim nos comentários qual é seu palpite, qual dessas opções você marca como resposta. Vamos calcular juntos elas, então convido você a se inscrever no canal se você for novo por aqui e curtir esse vídeo porque ajuda bastante, tá, gente? Canal novo, espero que vocês gostem, Fábrica de Números. E aí manda o seu like para poder ajudar o professor aqui desse lado, tá bom? Gente, nessa questão temos aqui várias operações e uma potenciação aqui fora, né, envolvendo aqui fora desses parênteses. A primeira coisa que a gente deve resolver é tudo que está dentro do parênteses, tá bom? Então, nesse caso, temos aqui divisão, multiplicação e outra divisão. Vamos fazer, então, da esquerda para a direita, porque essas duas operações ela tem a mesma prioridade. Então, a gente resolve da esquerda para a direita, só depois a gente faz, então, essa potenciação, beleza? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é esse 6 dividido por 3. Vou colocar aqui mais no cantinho, para a gente poder aproveitar e depois resolver essas operações aqui. 6 dividido por 3 é igual a 2. E o resultado disso, eu vou colocar multiplicado por 4, dividido por 2. Tudo isso entre parênteses elevado ao quadrado. Muito bem. Agora vamos resolver essa multiplicação. Como eu disse para vocês, deve ser resolvido da esquerda para a direita. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. 8 dividido por 2. Lembrar de colocar parênteses novamente. Tudo isso elevado ao quadrado. Finalmente, a última operação de dentro dos parênteses é esse 8 dividido por 2. 8 por 2 é igual a 4. Logo, o 4 ao quadrado é igual. Por definição, a potenciação funciona da seguinte maneira. O 4, que é o número que está na base, ele vai multiplicar por ele mesmo a quantidade de vezes do expoente. Então, isso aqui é 4 vezes 4, que é igual a 16. Portanto, gente, a nossa resposta desse desafio é igual a 16. E aí eu convido você a tentar resolver essas opções aqui, né, essas respostas aqui, para a gente poder descobrir qual delas é o valor correto da expressão equivalente a 16 aqui, tá? Começando pelo duplo fatorial, é a primeira operação que a gente deve resolver. Duplo fatorial, gente, funciona da seguinte maneira. Ele vai multiplicar os valores que são da mesma paridade que o número, menores do que ele, obviamente. Então, por exemplo, o 5 ele é número ímpar. Então, o 5 duplo fatorial vai ser a multiplicação de todos os ímpares menores ou iguais a 5. Nesse caso, temos o 5, que é o primeiro ímpar, o próprio número, ele acaba entrando na expressão, tá? Na hora de multiplicar. Multiplicado pelo ímpar menor do que ele, que no caso é o 3, e depois o outro ímpar menor do que ele, que é 1. Sempre para no menor ímpar positivo, tá? Então, isso aqui, gente, 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 1 é igual a 15. Muito bem. Agora, vamos fazer o seguinte, 6 primorial. O 6 primorial é a mesma coisa que a gente já fez em outros vídeos aqui, né? Ele vai envolver aqui um conjunto numérico chamado de números primos, tá? Muito importantes na matemática. E eles são aqui pra gente. Vou colocar alguns listados aqui, tá? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Aqui já é suficiente, tá? Pra gente poder resolver. Vamos multiplicar todos os primos menores ou iguais ao 6 primorial. No caso, a gente tem o 5, o 3 e o 2. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. Por pouco não ficou igual de cima, hein? Olha que legal. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Portanto, 30 é o valor do 6 primorial, logo não é a nossa resposta. Raiz quarta de 256. Como que eu faço para calcular a raiz quarta de 256, gente? Vamos pegar esse 256 e vamos fazer uma fatoração, tá? Então, nós temos aqui 256.
uma fatoração pelos números primos, então já foi bom a gente ter listado esses números aqui, podemos utilizar nessa fatoração. Como 256 ele é um número par, eu vou dividir pelo único primo que é par, que é o 2. Então, divide por 2. 256 dividido por 2 é igual a 128. Continua sendo um número par, então vai por 2 de novo. 128 por 2 é igual a 64. Vai por 2 novamente, vai ficar 32. Por 2, 16. Por 2, 8. 2 de novo, 4. E agora está acabando. 2 fica 2 e finalmente o último 2. Chegamos no 1. Essa daqui é a nossa fatoração. E como que eu faço para utilizar essa fatoração para calcular a raiz? Como a raiz ela é uma raiz quarta, olha o índice aqui, ó. É uma raiz de índice 4, eu vou agrupar, gente, de 4 em 4. Formando, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 2 elevado à quarta potência, certo? E aqui também 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à quarta potência. Vou substituir aqui dentro dessa raiz quarta e vamos ver como que dá para sair desse valor. A raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes raiz quarta de 2 elevado à quarta. Mas por que eu separei? Porque é permitido, uma propriedade da radiciação nos permite tirar aqui, separar por causa da multiplicação essas raízes em duas raízes. E por que eu fiz isso? Ao fazer isso eu posso cortar o índice com o expoente, porque são operações inversas. Portanto, aqui vai ficar 2 vezes 2, que é igual a 4. Calculamos então a raiz quarta de 256, mas não é a nossa resposta. Finalmente, então, chegamos na última opção e temos aqui, gente, uma tetração. Se você sabe o que é uma tetração, já deixa aí para mim nos comentários aonde foi que você aprendeu essa questão, essa operação. E vamos aqui agora, claro, vou explicar para vocês como que se resolve esse tipo de operação. A tetração ela é baseada aqui na potenciação de números repetidos. Então, eu vou pegar, por exemplo, o 2, que é a minha base, e vou criar uma potência, uma torre de potências de números 2. Como que isso vai funcionar? Vai ficar 2 elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Por quê? Eu tenho 3 níveis, por causa do meu expoente número 3 aqui. Então, 2 elevado a 2 elevado a 2. Assim como na potenciação a gente tem uma multiplicação repetida, na tetração eu tenho uma potenciação de valores repetidos. Temos aqui, então, agora que resolver essa potenciação. Essa potenciação, gente, ela é uma potência de potência, então eu devo resolver primeiro essa aqui de cima, porque não tem parênteses, então vai ficar 2 elevado à quarta. Por definição, 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E isso é exatamente o valor que a gente desejava encontrar, 16. Essa é a resposta. Vamos, então, a alternativa letra D é o valor dessa questão. Vamos para a próxima questão e simbora. Qual é o valor dessa expressão? Temos aqui, pessoal, 5 menos, abre parênteses, 3 mais, menos 8, fecha parênteses, vezes 4 mais 2. Sejam todos bem-vindos. Vamos resolver essa questão para tentar ajudar vocês aí na matemática básica, relembrando tudo aquilo que é necessário para poder resolver uma questão de matemática, tá bom? Se você é novo, se inscreva aí no canal, deixa seu like, porque isso fortalece bastante, e aí vamos resolver juntos essa questão, tá bom? Temos aqui, gente, vários elementos importantes da matemática básica, e a gente tem que decidir qual deles a gente vai resolver primeiro. Sempre que a gente tem parênteses dentro de uma expressão numérica, essas são as primeiras coisas que a gente deve resolver. Lembrando que os parênteses eles ganham prioridade, inclusive das operações que estão aqui fora. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é resolver o que está dentro desse parênteses aqui, inclusive temos um outro parênteses juntos. Nesse aqui, gente, vocês podem perceber que temos um jogo de sinal para poder fazer. Eu tenho uma adição, abre um parênteses e um número negativo. Quando isso acontece, eu devo fazer o jogo de sinal desse valor com esse, desse sinal com esse. O jogo de sinal é o seguinte, mais com menos é igual a menos. Então, a minha expressão vai ficar da seguinte forma. 5 menos, abre parênteses, 3 menos o 8, tá? Fecha parênteses, vezes o 4 mais o 2.
Muito bem, já simplificamos uma das partes dessa expressão numérica. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos resolver o que está dentro do parênteses, como eu disse para vocês logo no início, né? Vamos ter que fazer esse 3 menos 8. E 3 menos 8, pessoal, é uma operação com subtração, como o resultado vai ser negativo, né? A gente sabe que 3 é menor do que 8, então se eu subtrair um número maior de um número menor, vai ter que dar um número negativo, tá? E esse número é exatamente o menos 5, tá? Então vai ficar exatamente assim, ó. 5 menos o resultado dessa operação que a gente acabou de fazer, e percebam que eu mantive o parênteses exatamente por causa disso aqui, ó. Vai ter novamente um jogo de sinal, beleza? Vezes o 4, vou manter o restante por enquanto, tá? Agora, ainda temos esses parênteses, temos que terminar de fazer essa operação aqui. Novamente, o jogo de sinal, vou fazer com outra cor aqui pra gente. Menos com menos vai ficar positivo, tá? Deixa eu fazer uma setinha aqui, né? Só para mostrar que é um jogo de sinal que a gente está fazendo. Vai ficar, então, 5 mais 5 vezes o 4 mais o 2. Muito bem. Agora chegamos em um ponto em que temos apenas duas operações. Temos adição e multiplicação. Nessa expressão numérica, né, nesse ponto da questão, a gente deve resolver primeiro a multiplicação. Ela tem maior prioridade do que a adição, então deve ser resolvida primeiro isso aqui, ó. 5 vezes o 4. Tá? 5 vezes 4, gente, é igual a 20. Basta que você lembre aí da tabuada, vai ser tranquilo para você sair dessa, tá? Então, vai ficar 5 mais o 5 vezes o 4, que é igual a 20, mais o 2. Nesse ponto da questão, chegou a parte mais fácil, porque a gente só tem aqui adições, né? 5 mais 20 mais 2. Se a gente somar 5 mais 20, vai ficar igual a 25, e 25 mais 2 é igual a 27. Logo, o resultado aqui dessa expressão numérica se reduziu ao número 27. Então, é essa daqui a nossa resposta. Só que, nesse ponto da questão, a gente tem mais um desafio. Uma dessas alternativas, uma dessas opções, representa para a gente esse 27, e a gente tem que descobrir qual delas. E eu vou ajudar vocês, obviamente, a entender esse fatorial que está aqui, essa potência, esse outro fatorial e essa outra potenciação. Começando pelo 4 fatorial. Gente, o fatorial é uma operação matemática muito importante que cai lá na análise combinatória, tá? Quando a gente aprende, por exemplo, no ensino médio, que vai dizer o seguinte: eu vou pegar o número que está sendo aplicado a essa operação, né, o fatorial, e vou multiplicar por todos os valores naturais menores ou iguais ao número que está sendo aplicado. No caso aqui é o 4. O que isso quer dizer? Significa, então, que essa operação vai resultar nisso daqui, ó. Vou começar com o número 4, depois vou multiplicar pelos seus antecessores. Multiplica pelo 3, depois multiplica pelo 2, depois multiplica pelo 1. E aí aqui está o nosso critério de parada. Eu devo parar no número 1, beleza? Não vamos passar do 1, porque senão vai dar 0 aqui, né? Multiplicar por 0 acaba com tudo, né? Vai zerar tudo. Então, não queremos isso, paramos no número 1. E agora é só resolver essas multiplicações. 4 vezes 3 é igual a 12, 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 é igual a 24. Chegamos bem perto aqui, né, do nosso resultado, só que ainda não é a nossa resposta, beleza? Então, agora a gente vai ter que ir para a próxima, já eliminamos a primeira alternativa. A segunda opção, temos aqui uma potenciação, 4 elevado à segunda potência, que é chamado também como o 4 ao quadrado. Essa propriedade, né, essa operação, ela tem como definição as multiplicações repetidas, né? Multiplicações de valores repetidos. Então, como que vai funcionar? O número que está na base é aquele número que vai se repetir, tá? Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4, e a quantidade de vezes que ele vai se repetir é exatamente esse expoente aqui, ó. Nesse caso, é apenas 2 vezes, então vai ficar 4 vezes 4. Logo, é só a gente resolver essa multiplicação para encontrar o resultado dessa operação. 4 vezes 4 é igual a 16. E não é a nossa resposta novamente. Então, mais uma opção
já descartada por nós, né? Letra A e letra B não é a resposta desse nosso desafio. Então agora a gente tem que ir para a letra C. A letra C é a mesma ideia da letra A, só que começando agora do número 3. Como que vai ficar então essa alternativa, né? Essa opção com essa operação aqui? Vamos começar no número 3 e vamos multiplicar pelos seus antecessores. Ó, multiplica pelo antecessor do 3, depois multiplica pelo antecessor do 2, que é no 1, e para no número 1, tá bom? Então vai ficar aqui igual a 3 vezes 2, que é 6, 6 vezes 1 é igual a 6. Muito bem. Mais uma operação resolvida, mais uma vez não encontramos a resposta. Então, não é essa a nossa questão, a nossa alternativa que estávamos buscando. Devemos agora, então, fazer a letra D para poder ver se esse valor aqui vai chegar no 27 ou não. 3 ao cubo, por definição, vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 3. Mas por que isso? O número que está na base, como eu disse para vocês, é aquele que vai se repetir na multiplicação. Então, 3, 3, 3. E a quantidade de vezes que esse número vai se repetir é exatamente esse aqui, ó, o expoente. Então, por isso, 3 vezes 3 vezes 3. São 3 fatores 3. E se a gente multiplicar, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Portanto, conseguimos encontrar aqui, ó, a opção que contém aqui o nosso valor desejado da expressão numérica. Logo, a alternativa correta dessa questão é a alternativa letra D. Eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão. Vamos para a próxima.